Semana passada, o senhor subiu lá à tribuna para falar de um assunto importante na Câmara dos Vereadores, que foi sobre a verba do carnaval. O senhor defendeu ali os cristãos evangélicos, o senhor falou da questão do. Eu acompanhei a fala muito assim, contundente, do investimento. Tem um investimento muito alto para as festas, mas por outro lado, que são os eventos, os retiros, não se vê tanto investimento, né? Ou quase nenhum. Não se vê essa divulgação, inclusive, olha, investimos tanto e tal. Não tem esse mesmo peso, né? Olavo, eu acho que a palavra do século é empatia. Todo mundo fala de empatia. Quando eu usei a tribuna para falar sobre esse assunto específico, sobre o recurso do carnaval, não é uma prerrogativa do parlamentar, não é apenas uma prerrogativa do parlamentar esclarecer o que ele acha de certo ou de errado, construir leis, fiscalizar o executivo, mas também expor sua opinião Uhum. como cidadão. Eu expus a minha opinião como cidadão porque eu acho que o investimento sobre o carnaval ele é bem-vindo. A gente está num estado laico de direito e 75% das pessoas gostam do carnaval, tem no carnaval uma forma de diversão, de descanso. Eu, por exemplo, não faço parte dos 75%, mas acredito que ele fomenta a economia, que ele tem uma importância cultural para o Brasil. Nossa nação, historicamente, é uma nação que tem destinado muito tempo de construção sobre essa festa, que é uma festa que já está adotada no calendário de todos os municípios e da Federação Brasileira. Só que, ao mesmo tempo, eu falo da proporcionalidade. A gente vê um quadro totalmente adverso quando se fala do povo cristão numa data que é uma data festiva. Então, Uhum. o povo cristão, e sendo bem específico, o protestante, ele, ele é escanteado, ele é esquecido pelo poder público, ele é lembrado simplesmente no período das campanhas. A gente vê uma procissão de candidatos, uma procissão de pré-candidatos, buscando auxílio dentro das igrejas, buscando apoio político, mas na hora que a gente tem o poder na mão, a gente não vê a mesma representatividade de esforço, de empenho, de dedicação para fazer com que o segmento seja contemplado. Então, o meu posicionamento não foi para a gente reduzir a verba do carnaval, não foi um posicionamento para falar sobre o carnaval, mas para apontar que um segmento, o segmento cristão, é abandonado nesse período. Quantas milhares de igrejas existem em São Luís, em centenas de periferias, que têm uma dificuldade gigantesca de pagar o aluguel? Às vezes é metade de um salário mínimo, um terço de um salário mínimo e precisa fechar a conta no final do mês e é oferta, é dízimo e não consegue fechar. A realidade hoje do público cristão na cidade de São Luís é que a gente tem uma grande margem para ampliar esse apoio ao segmento cristão. E o carnaval, eu acho que é o período do ano que a maioria das igrejas se concentra para fazer um retiro espiritual. Todo mundo ou já foi, ou já ouviu falar de alguém que se converteu, que entregou sua vida ao cristianismo, a Deus, num período carnavalesco. Uhum. Aonde estava essa pessoa? Provavelmente estaria num retiro cultural, um retiro, perdão, espiritual. Então é um período que a gente tem que também olhar para o outro lado. Então, se a gente tem uma dificuldade de pagar um aluguel de R$ 400, imagine essa igreja de alugar uma casa de R$ 1.500, R$ 2.000. E para você que às vezes está assistindo, acha que é uma pauta que não tem tanta importância. Você não tem dimensão do que a gente pode estar vendo por trás. Mas a gente está falando de milhares de igrejas que não têm essa condição. Então, não é uma por bairro, são centenas de igrejas, às vezes, por região. Quando você junta tudo isso, é um quantitativo muito pertinente de pessoas que precisam desse auxílio. Então, essa é a minha opinião e eu acho que tem que ser trabalhada nos governantes. Os secretários estão de parabéns pela organização em conjunto. A Prefeitura de São Luís e o Governo do Estado deram um show de não só de entretenimento nesse pré-carnaval, mas também de instrumentação no que diz respeito à segurança, a atrações, à divulgação, que essa proporcionalidade ela possa ser 10%, tá bom demais. 10% seja revertido para o público cristão. E